presença do Senhor, né? Que é tudo de bom, né? Que a gente venha louvar, né? Porque nós chegamos até aqui, não foi fácil, foi uma dificuldade tremenda, né? Se nós voltar para trás, é o mesmo caminho de andar para frente, né? Só que para trás agora é mais, né? É mais perigoso. O inimigo agora está mais atento, porque ele já sabe que ele está perdido, né? Então ele está mais atento, né? O inimigo, quando o céu, ele é mais fácil o céu, ele gosta quando o céu desvia da igreja, como aceitar Jesus, uma pessoa aceitar Jesus. Porque o que desviar já tem sabedoria, já é dele, já vai para ele logo direto. Se não retornar, se não se entregar e não voltar para Jesus, o inimigo começa a lançar tanta seta, tanta coisa, que a pessoa não tem mais nem força para viver. Não tem força não. E se a gente for pregar para ele, prega para nós. É capaz de corromper a nossa mente. Né? Mas que Deus venha dar graça, que Deus venha fortalecer aqueles que deixaram de congregar, né? Que venham encontrar força em Deus para voltar, para retornar. Que as nossas orações sejam dedicadas à família, né? Que hoje é um culto de família, né? Que seja dedicado às famílias dessas pessoas que moram na rua, né? Passaram o Natal, passaram o Ano Novo, que para nós, o Natal, meu irmão, para nós ele pode não existir, mas as pessoas não são irmãos, não são crentes, eles comemoram. E nós participamos por quê? Porque nossa família está ali. Não que nós venhamos adorar o altar, né? Nem adorar nada, a gente adora a Deus. Mas é bom a confraternização que a gente vai falar de Jesus, que ali tem pessoa que mora lá na Bahia. Lá no sertão, lá porque sertãozão velho, lá vem visitar aqui, a família aqui. Chega aqui na família, em nome de Jesus. A pessoa aceita Jesus e vai embora. Entendeu? Então a gente tem que, muitas vezes, o Senhor fala para a gente não sentar na roda de escarnecedores. Quem é escarnecedor? Escarnecedor é o falso crente, que se diz crente, mas está ali na rodinha, sempre participando de coisas que não devem, coisas que não prestam. Porque o verdadeiro crente ele tem que se colocar no lugar dele. Se ele vê uma rodinha ali falando mal de crente, ou falando alguma coisa palavrão, ou de prostituição, alguma coisa, ele tem que se abatar, sair fora. Não ele ficar participando. Porque ele está ali, o inimigo já está preparando outro ali, outro bolinho ali para nascer lá. Meu irmão lá no meio dos caras lá, fumando droga, lá no meio lá da prostituição. É isso que é escarnecer a palavra do Senhor. É isso que o Senhor dá entendimento para mim. Esclarecer a palavra do Senhor é tudo aquilo que vem maldizer o Senhor. Louvado seja Deus. Mas que nós venhamos se firmar, irmão. Que nós venhamos orar. Porque a nossa vitória está na oração, a nossa vitória está em Jesus, né? Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Vamos se colocar assim de pé, nosso nome é presbítero. 10 para 7. Não, estou olhando na luz. Vamos receber o nosso presbítero Manuel, que já se faz presente, né? Passar para ele, né? Que assim ele tem mais chance de explanar mais a Bíblia, né? Fazer mais a vontade do Senhor, né? E graças a Deus, mamãe vai começar a trabalhar novamente, porque quis ir de casa. Não é que a gente quer parar, não, porque quis ir trabalhando também, fazendo alguma coisinha, ajudando. Tem um momento de descanso, né? Mas graças a Deus, o Senhor deu vitória, deu passar esse ano. Irmão, Deus fez uma coisa tremenda na minha vida. Eu saí da firma na segunda-feira, na mesma dia que eu fui assinar os papel, o menino do RH falou: Seu Benedito, tá pegando ali. Nós fala aí, me chama lá de pastor. Pastor Benedito, tá pegando ali na outra empresa, ele quer que eu mande seu e-mail. Falei, pode mandar, mandou e-mail, quando foi na quarta me chamar. Passou 8 dias, estava trabalhando no estádio de novo. Porque Deus falou para mim, né? Eu cato tudo que vem aqui do culto, que eu vejo que é Deus, eu pego. Deus usou a boca da irmã falando assim, eu fecho a porta e abro a porta. A porta fechou e abriu. Melhor, viu? Melhor. Não era escravidão, não. Ela estava trabalhando no Rio arriscado ali, pegar a doença. Me tirou de lá e me colocou no serviço melhor. E é assim que Deus faz. É só a gente confiar e acreditar, né? Louvado seja, vamos receber o nosso Diácono Manuel, né? Louvado seja Deus, para que ele venha tomar o púlpito, né? Vamos orar. Senhor, abençoa o teu servo, Pai, que está aqui nesta noite, para ministrar uma palavra para nós, meu Deus, Senhor. Dá sabedoria para ele, meu Deus, que não venha ser nada dele, mas sim uma revelação do céu. A tua palavra fala conosco, meu Deus, não aquilo que nós precisamos ouvir, meu Deus, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos para o Senhor. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. E assim por diante. Pode sentar, irmãos. Estamos agradecidos
motivos, que é motivo bíblico, não é? Estamos agradecidos pelo que o Senhor fez por nós, nos colocando no primeiro plano da vida, nos trazendo a certeza de vida. Interessante que é vida com abundância. Estou referindo à parte espiritual que o Senhor nos deu com toda a plenitude que temos o direito. Ele nos deu plenitude é o completo de Deus em nós. Temos motivos para alegrar. Temos motivos para prosseguir. Não que nós mesmos devemos pensar alguma coisa, mas, como diz o próprio apóstolo Paulo, mas a nossa capacitação vem de Deus, Senhor da glória. Já desejando a todos os irmãos uma feliz nova vida com Cristo, não é? Junto com o novo ano. Feliz vida nova com Cristo. Glória a Deus. Aí entra anos, sai anos, e a vida é nova com Cristo. Isso é lindo na palavra. É isto. O tempo vai passando e para o cristão vai ficando mais, biblicamente falando, melhor. A esperança ela é viva e ela traz a integridade e certeza da vida em Cristo. Quero convidar a minha esposa para a sua participação. Daqui a pouco já iremos meditar nessa boa palavra. A palavra que nos rege. A palavra que nos santifica. A palavra que nos Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar o louvor 559, Bíblia Sagrada. Graças a Ele, ao Senhor. Amém, glória a Deus. Nosso amado Deus. Bíblia Sagrada é, na verdade, a palavra de Deus e é o ponto essencial da nossa defesa de fé. Ela vai além dos nossos pensamentos, nossas emoções, além dos nossos sentimentos, ela nos leva dentro da razão plena da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o título em que iremos louvar. Quem souber nos ajude. Quem souber nos ajude, a glória de Deus. Encontrou? É 559, número 559 da árvore cristã. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Todos encontraram? Então vamos louvar a Deus. Louvar porque é bom. Um dos sacrifícios que Deus, os dois sacrifícios que Deus mais se agrada. Tem muitos que Ele nem pede. A pessoa faz algo, sacrifício que Deus não pede. Então isso é perigoso. Se Deus não dizer assim, eu não quero sacrifício. E a pessoa diz, eu vou fazer sacrifício. Estou referindo sobre costumes da lei, trazido para a graça. Mas o sacrifício de louvor, Deus quer, Deus aprova, porque é permanente, é para sempre. É um dos sacrifícios que Deus se agrada, é louvor. E qual é o sacrifício? Fraternidade. Convivência com os domésticos da fé de uma maneira importante. Ele é o sacrifício que Deus mais se agrada. Então vamos louvar a Deus. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o meta da jornada dos que seguem para o céu. És a carta em que
enteada, que o atalaia tem na mão, és as velas da jangada, dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá poder, no Salvador, no Espírito e no saber. Livro dito, só em ti pode habitar a palavra do amor, que dos lábios do Senhor saíram para te falar. Glória a Deus, Bíblia Sagrada, essa glória rejeitada pelo vituperador. És o livro para a senda, contra o horror e a corrupção. És o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu estás o livro do Senhor, livro do céu que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registram com amor pela nossa salvação. Graças a Deus! Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a nossa espada deste povo varonil. És dos dedos o brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. O bem de Deus, livro santo de Jesus, nos altos céus, revelaste-nos a cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus nos amou, és a voz do Rei. Deus é bom! Livro que nos revelou como Deus nos amou, és a voz do Redentor. Graças a Deus! Glorificado o nome de Deus. Bíblia Sagrada é o livro de Deus. É a glória rejeitada pelo imperador. Tem muitas pessoas que reclamam, que não gostam muito de ler a Bíblia porque reclamam sobre falta de paciência. A gente ouve muito essas reclamações, não é pouca não, é membros, crentes, cristãos. Não, eu não tenho paciência de examinar a palavra, ou não tenho paciência de ouvi-lo, assim com mais classificação do Espírito Santo. Mas a Bíblia Sagrada é o livro do Foucault. Ele o livro é a nossa defesa da fé. É a defesa pessoal da nossa fé contra tantos sentimentos e pensamentos, assim por diante, que surgem, não é? E pensamentos, sentimentos e emoções, e às vezes vai ao contrário à palavra. Isso é perigoso porque Cristo Jesus chama essas distorções de loucura. Então nós temos que ter a essência de Deus em nossas vidas, nos corações, na palavra de Deus. Está da palavra do Senhor nosso Deus. Ela pode fazer essa oração, já vamos meditar na palavra do Senhor. Igreja, fazer uma oração pela nossa família, oração pela igreja, oração pelas nações, oração pelos jovens, aqueles que são afastados dos caminhos do Senhor. A gente tem que se alegrar quando vê um jovem louvando na casa de Deus. Dá oportunidade aos jovens, crianças, porque quantos jovens estão aí longe de Deus. Esses dias eu estava em minha casa e a gente recebeu a família. Eu
estava observando e pensando, meditando. Agora eu entendo porque Cristo nunca pecou. Porque Ele olha para o ser humano com olhar de misericórdia. Ele nunca pecou porque Ele não olhava para ninguém acusando. Mas Ele trazia as pessoas para si. E mostrava o exemplo de amor. E aqueles que ouviam e obedeciam, seguia. Sempre vai ter os rebeldes. Mas o Senhor nunca pecou porque nunca olhou para ninguém acusando. Eu gosto daquela meditação daquela mulher que quando entrou ali, acho que foi na casa de Simão, todos apontaram, ele soubesse que essa mulher é pecadora, ele não, você vê, né? Mas ele conhecia o coração dela e ela se derramou diante do Senhor. Então, igreja, você pode ver o ser humano de qualquer maneira, mas você não conhece o coração dela. Você é o coração dele. O coração daquela mulher, um coração puro. Ela era pecadora, sim, mas saiu dali santificada, lavada e remida, porque o Senhor Jesus é esse. Eu amo Jesus, sabe? Porque quando ele me viu, ele não olhou como olha o ser humano, ele me olhou com olhar santo, olhar de misericórdia. É por isso que eu persevero na sua presença. Glória. E vamos orar pelas almas necessitadas, porque eles estão aí no mundo, mas o Senhor é quem levanta, é quem traz, é quem sustenta. Então, se você tem alguém afastado, ore pedindo que o Senhor entre com sua misericórdia e ele alcança. Aleluia. Glorioso Deus Santo, nesta noite, estamos diante da tua presença. Pai amado, Pai querido, pedindo perdão da nossa falha, porque pecamos sim, Senhor, diante de ti, nos pensamentos, nas palavras, mas estamos diante de um Deus que é santo, um Deus poderoso, Deus vivo. Meu Pai, quantos estão longe da tua presença, quantos estão andando, Senhor, conforme o seu querer, sua vontade, mas o Senhor tem poder para alcançar aquele homem, alcançar aquela mulher, aquele jovem, aquele ancião. Oh, meu Deus Santo, aqueles que se afastaram da tua presença, olha com olhar de misericórdia, que o Pai traz para a tua presença, traz, Senhor, para a tua casa, que eles venham se arrepender dos seus pecados. Meu Deus amado, Deus bendito, tu visita a nossa família, Senhor, cuida deles, Senhor, daqueles que estão longe de ti. Meu Deus, venha abençoar a tua igreja do céu. Eu te peço por todos os teus filhos, Jesus amado, pelos obreiros, pelos jovens, Senhor, por todos que fazem a tua obra. Santo Deus de maravilha, Deus bendito, venha cuidar de nós, Senhor, ajuda nós, Senhor, a ter um olhar santo. Assim, o Senhor tem um olhar de misericórdia pelos pecadores. Meu Deus, que eles venham a reconhecer que o Senhor morreu naquela cruz, no Calvário, para salvar, meu Pai, a humanidade. Nós só depende do homem da mulher se arrepender. Meu Deus e meu Pai, cuida de nós. Abençoe esse culto, Senhor, faz tua obra completa. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Palavra de Deus, capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Irmãos, abrem as vossas Bíblias. Romanos, a Epístola aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, ministro de Cristo Jesus, Senhor da Glória. Os comentários é de Paulo, inspirado. Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 4, até o 5. Glorificado, exaltado é o nome dele, do Senhor. Aleluia. A Epístola aos Romanos. Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Encontraram a epístola escrita por Paulo? Não foi Paulo que escreveu essa epístola, foi? Não. A
Quem ditou foi Paulo, mas não foi ele que escreveu aos Romanos. Sabia, irmão Toninho? Não. Foi um companheiro dele por nome Tércio. Mas a epístola é de Paulo, a escrita não. Capítulo 5 encontraram. Então vamos, isso os irmãos procuram para juntos nós meditar bem nesta boa palavra, palavra de Deus. Aleluia. Na minha Bíblia está escrito, né? Deus perdoa o homem por sua fé em Jesus Cristo. Deus perdoa o homem por sua fé em Jesus Cristo. O que significa a palavra homem? Unidade. Porque dá a sensação que está sendo direcionada só para os homens. Mas a palavra homem significa Humanidade. Humanidade. É por isso que os homens parecem com as mulheres, ou não parecem? Parece ou não? Parece. Doutrina, irmãos. Todas as pregações bíblicas são doutrinárias. Todas. E nós, com mais conhecimento de doutrina, a gente fica mais disciplinado. Mais caso mais... A diferença são os sexos. Unicamente. A mulher tem 5 dedos e o homem. A mulher tem os 5 traços no rosto e o homem tem quantos? 5 não. A mulher tem 7 traços. Já descobriram? Não? É bom para meditar. A mulher possui 7 traços no rosto. E o homem também 7 traços. Sabia não? Quem não sabia? Então vamos saber agora, né? A mulher possui 2 olhos e o homem quantos? 2. 2 ouvidos e o homem? 2. 2 vias respiratórias, nariz, 2. 6. E a boca? 7. Isso é emblema do quê? De perfeição. Aí quando o Espírito Santo desapareceu do homem porque pecou, ficou a imagem de Deus distorcida. Mas ela não foi perdida, porque os traços identificam imagem de Deus. Mas o caráter é semelhança. O homem perdeu exatamente o caráter, a imagem de Deus foi distorcida, mas não foi perdida. Foi novamente recuperada através do sacrifício de quem? De Cristo. E a mulher, ela é parecida com o homem, não é? Como disse o irmão, ou não? É ou não? Sim. Tem crente que ele é bem tradicional. Lá em Deuteronômio 22:5 fala de traje de homem e de mulher, mas não é calça. Naquela época não existia calça, está compreendendo? Existiam as vestes, até as vestes eram todas iguais, eram camisolas. A diferença é que o homem tinha uma divisa que a mulher não possuía. Exatamente, era só o peito, mas o feitio era o mesmo. Eu já vi muitas heresias porque as pessoas não procuram a cultura da época e começam a pregar besteira e acaba o erro. O erro, ele é humano, está sujeito. Agora o erro praticado já não é falha, é heresia. Já conduz para a perdição. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. Diz aqui a palavra. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos o quê? Paz. Temos o quê? Paz. Isso. Por quem? Nosso Senhor Jesus.
por quem diz aqui a palavra de Deus, né? Porque tivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça. Então tem acesso. Por isso que tem paz, porque não é só verbal, mas é virtual. É a virtude de Deus, o qual estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus, verso 3. Não somente isto, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, a palavra paciência é conhecida também como perseverança e prudência. São paciência, perseverança e prudência, a palavra é a mesma. Isto produz o que, irmã? Paciência. E a paciência, a esperança. E a esperança é a experiência. Não é isso? A esperança, na minha Bíblia está falando, né? Produz experiência. E a experiência, esperança. Versículo 5. E a esperança não decepciona. Algumas dizem não traz confusão. É isto? É a mesma palavra. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que a nos foi dado. Pode sentar com a jornal, vamos dar a Deus. Justificar, tirar a pessoa da condenação e levar para a bênção, a justificação. Então, Cristo Jesus, desde que a pessoa ouve a palavra e crê de coração, ele vai dizer para cada pessoa: quem podia te condenar sou eu. Mas já que você creu por meio da fé, sabe que a crença da fé, ela nos separa da lei, da antiga lei mosaica e dos conceitos mosaicos. Moisés, as leis cerimoniais, aquelas leis que você fazia um sacrifício de tantos dias para chegar a uma conclusão. Então essa lei ela já não funciona mais devido a ter tomado posse a fé. Isento dos sacrifícios, mas as pessoas fazem. E eu não quero dizer que as pessoas vão deixar de fazer, porque acostumaram de tal maneira que já não conseguem, muitos, a maior parte não consegue deixar de fazer o sacrifício da lei. Mas a fé veio para justificar. Justificar é uma bênção completa que Deus traz para todos. Por isso que a palavra diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas a Bíblia ela é lida sobre textos e contextos. Quando a palavra está referindo paz com Deus, essa paz ela se estende em 3 posições, 3 lugares. Paz com Deus. Quando temos paz com Deus, temos paz com quem? Conosco mesmo. Então não temos coisas más, negativas, para distribuir para alguém, porque você agora está beneficiado com as condições de paz. Paz com Deus, paz conosco e paz com o próximo. A paz ela ocupa 3 áreas, para que seja a adoração a Deus através da paz. Mas como estou referindo, a paz, ela traz uma adoração em espírito e também na verdade. Em espírito, mas na verdade está no horizontal. Isso que é paz. Paz com Deus. Quando Jesus Cristo transmitiu paz à mulher samaritana, que é bem conhecida, ele diz: Deus é importante ser adorado em espírito. O que quer dizer essa palavra?
Adorar a Deus em espírito, claro, é testemunho que a pessoa foi liberta dos ídolos, dos pecados que a aprisionava. Está no vertical, vem direto. Então, o que significa? Deus falou com Moisés, Moisés falou com o povo. Agora, a justificação pela fé, Deus fala com cada um individualmente, vai direto na pessoa. Está compreendendo? Então, é algo que leva a nós a ser uma ligação direta ao trono da graça. Eita! Direto ao trono da graça. Esta é a justificação. Aí, como a palavra nos revela a paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos contextos bíblicos, o homem expressa que se tiver paz com Deus e não tiver paz com os irmãos, a pessoa vive em uma meia-verdade e se transforma tudo em mentira. Então é a paz vertical e a paz horizontal. A paz horizontal. Exatamente. Ainda hoje, foi hoje cedo na igreja, eu estava referindo sobre o nome da igreja, sabe, registrado na Bíblia. E quase ninguém sabe o nome da igreja de Cristo. Na Bíblia, sabia que não sabe, as pessoas não sabem? Porque não é só conhecer a graça, mas também ter conhecimento naquilo que Deus fez pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo é uma igreja da Assembleia Universal dos Santos, salvos, escritos no livro dos salvos, juntamente com os milhares de anjos. Mas é por causa dessa paz. E assim continua os ingredientes. Então, os irmãos observam que a paz ela não vem somente por meio de palavras, mas vem acompanhado com os ingredientes suficientes, que é a paz testemunha dela mesma. Temos paz com Deus. E aí depois, juntamente com a paz, traz o quê? Firmeza. Traz o que mais? Revelação, a esperança da glória, a graça. Isso chama-se preparo psicológico. É a maneira de você vencer qualquer obstáculo. Antes que ele venha, você já sabe. Eu já ouvi pessoas assombrar outras pessoas dizendo assim: prepara porque a luta vai vir. Não, a palavra não ensina. A palavra ensina o contrário. A palavra diz que a justificação, ela nos traz um preparo psicológico. É nós que temos. É um direito, sabe que essa justificação é um direito nato. Direito nato significa direito a adquirir, que adquirimos diretamente de Deus. E estamos, pois, firmes. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, e nós gloriamos na esperança da sua graça, da vida mediante a graça. Todos nós sabemos o que significa graça, não sabemos? Ou não? Quem sabe? Porque o que temos, irmãos, a Bíblia, cada versículo é interpretado. Por isso que, quando nós lemos a Bíblia, que variamos para outro lado, lemos um texto e passa para outro texto, e desorienta quem está ouvindo, então nunca a mente se torna educada. Eu estive pensando hoje comigo mesmo, olha, meu Deus, mas as pessoas, tem muitas pessoas, irmão, que elas não se responsabilizam em aprender. Porque um prega interpretando versículos, e outro prega atropelando versículos. É verdade mesmo, atropelando versículos. É uma realidade. Mas vemos que o que nos edifica é isso. Quando você aceita Cristo, tem a paz e a revelação. Paz e revelação. Nós estamos, pois, firmes e gloriamos na esperança da sua glória, da sua graça, da sua vida. Glória em Deus é fazer tudo para que Ele seja glorificado, fazer para Ele. Não tem pessoas que diziam para si mesmo? Já viu, não? Nunca viu, não? Pessoas pagam disso para elas mesmas. Ora por elas mesmas.
Ela paga, mas ela diz que paga. Senhor, eu sou dizimista, então ela está pagando para ela mesma. Seja fiel dizimista, mas não seja vangloriador, ou jactanciador, assim por diante. Então, tira a visão de Deus e coloca dele nela. Eu já ouvi, eu até fazendo esse parente, eu já ouvi pessoas xingar outros de ladrão. Você já ouviu? Agora, isso é bíblico na graça do Novo Testamento? A pessoa aceitou Jesus, ela foi justificada pela fé antes de ela fazer qualquer obra. Está compreendendo? Agora vem lá o desorientado, que não é outra expressão, e diz: olha, você é ladrão. Eu já vi pessoas pegar energia tão terrível que chega a dizer que tem demônios que só sai se dizimar. Quer dizer, que o nascimento de Cristo não valeu nada, o ministério da obra de Cristo não valeu nada, então é cancelado. Cristo é apenas um a mais que não tem validade. O demônio sai quando você é justificado pela fé. Jesus, Presta atenção a ele, quem traz código da lei, fora do contexto para a graça, é trazer maldição para si e distribuir para a igreja. No Antigo Testamento, saía o devorador destruidor para a nação de Israel, como prova de cumprimento da lei. A graça é diferente. Totalmente diferente. Sendo justificados pela fé, temos o quê? E antes das obras vem a salvação. Agora vem o louco. A Bíblia diz que tutelar a Bíblia é cometer pecado de loucura. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas chamar pessoa ladrão. Eu já ouvi falar isso. Vocês não ouviram, não? Só que pecado. E é cancelamento referente a como cancelar a justificação que o Senhor trouxe por meio da fé. A fé, ela vem pelas obras, ou vem pelo dinheiro? Vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Quando a pessoa ouve a palavra e creu, ela produziu fruto digno de arrependimento e foi salva sem castigo e foi galardoada sem obras. É um presente que Deus dá sem obras. Essa fé que estamos falando aqui, ela não vem com obras, porque a salvação, ela não vem acompanhada, ela vem com obras para testemunho. Agora, para a salvação, ela é antes das obras. E aí continua, como nós vemos na palavra. E aí nós gloriamos na esperança, na sua graça, na sua glória. Mas a Escritura nos diz que gloriamos não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso significa que a graça ela vem com o preparo psicológico antes que venha a tribulação. Por isso que você ter conhecimento sobre a palavra, ainda você espera, está na espera, mas não teme tanto a tribulação devido ao preparo de antemão, irmão, que vem para nós. Que preparo de antemão? Justificação pela graça, revelação da esperança da glória, que nos traz a verdadeira piedade, isso é, contentar com aquilo que já temos. Quando vem a tribulação, ela produz o que? Ela é produtiva. Por que eu estou referindo isso? Eu já ouvi pessoas pregar para que a pessoa não peça paciência. Isso é um absurdo. Não peça paciência, porque se você pedir paciência, vem mais tribulação. Quem não pede paciência está derrotado. Está compreendendo? Já ouviu essas tolices todas ou não? Então, olhe bem. Isso é um escárnio contra Deus. É loucura contra a palavra. É uma realidade. Isso agora, antes que venha a tribulação, vem o quê? Preparo psicológico. É o que sucedeu como exemplo, Jó. O
próprio Senhor da Glória falou com Satanás. Jó, ele possui 4 virtudes. Antes que viesse a provação, veio o preparo psicológico. Jó era reto, temente a Deus, sincero e desviava-se do mal. Jó capítulo 11, versículo 8. Então ele tinha preparo para isso, porque ele foi notificado. Na época que Jó existiu, não tinha lei, quem sabe? Jó é um homem da história mais antiga do Oriente. Pelos habitantes do Oriente na época. E não tinha lei. Tinha justamente o efeito da fé, que veio antes da lei que nos desse a Moisés. Olha que coisa boa é a palavra do Senhor. Agora, Jó foi um homem de exemplo, de preparo psicológico, sim ou não? Sim. Foi. Mas às vezes as pessoas criam ideia própria e chocam com a palavra. Veio então, os amigos de Jó também eram pacientes, mas eram limitados. E eles lamentavam sobre Jó, mas eles tinham uma cultura, os amigos de Jó, tinham uma cultura que a pessoa podia ser provada só até 7 dias. Foi o que aconteceu lá no capítulo 4 de Jó, foi capítulo 4 de Jó, verso 13, assim por diante. Eles ficaram 7 dias sem falar nada. Paciência. Achou que Jó estava passando provação. Mas os irmãos analisam que uma ideia, ela choca com a realidade da palavra de Deus. Quando terminou os 7 dias, eles quebraram o sigilo do silêncio. E disseram, Jó tem pecado. Mentira, não era pecado. Porque quando a pessoa tem preparo psicológico, quando termina o processo marcado de paciência, entra a longanimidade. É a duplicidade da paciência. É o que aconteceu com Jó. Aí eles começaram a pregar a palavra certa para a pessoa errada. Aí o ocultismo. É pecado, Jó. Por quê? Porque durante 7 dias não resolveu o problema. Mas quando Jó tem a cultura do Oriente, mas ele não se estreitava, não firmava naquela cultura. Depois de 7 dias, então Jó passou a continuar com o processo o quê? Longanimidade, fruto do Espírito. Os irmãos já leram esse texto em Gálatas 5, 22, não é? E o fruto do Espírito é também longanimidade. É a sequência de algo que chegou até aquele limite. Parece que tudo terminou, aí entra a longanimidade de Deus. E por quê? Porque ele tinha preparo psicológico. Ó, um preparo treinamento psicológico. Aqui é o que a palavra está referindo, que nós também temos preparo psicológico. Devido à paciência ser um fruto do Espírito. Como é que a pessoa aconselha a outra a não pedir paciência? Ou seja, a expulsar de si o fruto do Espírito. Veja que as visões fora da palavra só traz destruição. E aqui a palavra diz que a paciência produz o quê? Porque nós estamos convivendo com a época. É a época prática. É familiar de temperamentos contrários. E tantas coisas, e até mesmo a nossa luta contra a nossa própria carne, que ela não se converte, quem sabe? Ela só é dominada porque o Espírito de Deus vem com abundância. Glória a Deus! Glória a Deus! Em tudo isso nós vamos vencendo em Cristo. Agora, a tribulação
atribulação, ela é produtiva. Devido ao preparo está antes que venha a tribulação. Já falei essas palavras várias vezes, para que quando alguém chegar para você e dizer assim, prepare que vai vir a luta, ele quer te ironizar. Ele quer fazer você, como se numa linguagem mais assim, tipificada, quer fazer de você uma peteca, quer que você vive no controle dele. Mas é melhor estar no controle da palavra de Deus. A tribulação é produtiva. Não peça paciência, já ouvi, já falei isso nessa noite. Isso não é murmurar, mas é discernir, é considerar pecado de pessoas loucas. Sem direção nenhuma de Deus. Viu falar de Jesus, mas ela mesma não provou quem é Cristo. E a tribulação produz paciência. E a paciência, Experiência. a experiência é uma reflexão daquilo que pode acontecer. Para que no momento exato, ele sabe, aplica a palavra no momento exato, exatamente, a paciência produz experiência. Exatamente. É algo que prepara para o que vem. E a experiência produz o que mais? Veja bem, quantas vezes eu já ouvi pessoas pregar e dizer assim, ó, será que nós estamos salvos? Será que estamos preparados? É outra expressão de loucura, porque a esperança não traz confusão. Ela tem um significado da virtude da palavra, traz em nossos corações derramamento do Espírito Santo. E não cabe a palavra será. A palavra será é uma palavra duvidosa, que não merece confiança. Mas fomos justificados pela fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, e somos hoje salvos. Glória a Deus! Salvos! Não é será. Colocar a igreja em dúvida, também a pessoa em dúvida. Será que eu estou preparado? Olha, se a esperança não traz confusão. Mas a preparação é do lado que a pessoa está cometendo, não está em dúvida. É do lado que a pessoa está cometendo e a pessoa está em dúvida se está em jogo a salvação dele. Por isso que essa é a questão. Tem que estar com dúvida. Não é que o irmão está falando, aquilo que eu tenho eu distribuo. Se ele não tem certeza, mas ele também não pode jogar a igreja, não é isso? Ligado a ele. Porque quando você vai ler o livro da lei, o livro de Moisés, trouxe medo por causa da pena de morte. Então o medo, ele gera desconfiança. Já enquanto a graça trouxe paz, nos isenta do medo de Deus, e é trocado o medo pelo respeito. Glória a Deus! Quando você erra, você não precisa ter medo de Deus. Às vezes não vive errando abusivamente porque tem o Espírito Santo. Mas somos humanos. Errou, não tenha medo de Deus. Chegue perante Ele com confiança. É verdade, Jesus. E Ele nos perdoará e leva-nos a continuar nesta boa obra. Agora que o irmão citou, é bom que a igreja participe. Quando vê alguém dizendo, será que estou preparado? É porque ele não aceitou a palavra, ele não compreendeu a palavra. E há um perigo muito grande de que a pessoa, ela ouve a palavra e não entende. Já leram isso? Ainda nos minutos aqui, vamos continuando, mas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 19, não sei se os irmãos querem ler, uma irmã quer ler para nós, porque diz a palavra, o perigo de a pessoa ouvir a palavra e não entender a palavra. Está
Aí a palavra do semeador, capítulo 3 do Mateus. Ali você viu, né? Vários tipos de terra falando só dos corações, não é isso? Gosta só dos corações. Encontrou, irmão? 13, 19? 13, 19? Isso, de Mateus. Muito lindo a palavra de Deus para nos orientar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E quando o maligno arrebata, qual é a parte mais que ele usa? A parte mais delicada que temos, que o adversário usa. A mente, o coração. Sabe qual é o que ele arrebata? Sabe o que ele põe primeiro na vida? Dúvida. Hoje nós temos a bênção completa de Cristo. Mas ouvimos cada expressão: olha, você tem que fazer um propósito para receber mais uma bênção. A serpente disse a Eva: Deus o abençoe tudo. Não, ele tem bênção a repetir. Você precisa que desobedeça no sentido mais completo. Que coma do fruto proibido, isso significa que desobedeça. Mas ele pois semeou a semente duvidosa. Lá no deserto, o que aconteceu? Satanás prega o Salmo 91 invertido. Feitiçaria. Será que tu és o Filho de Deus? Estou duvidoso, disse o adversário. E aí, quando você também ouve a palavra e não entende, o maligno coloca a primeira coisa que ele semeia é dúvida. É verdade. Lá no céu, ele semeou o que no querubim? Será que você é tão belo assim e você não pode ser igual a Deus? E essa dúvida vai direto no pecado de terceira instância, soberba. Avalie bem. Então, é necessário que ouçamos a palavra e cremos nesta palavra. Graças a Deus. Para que tenhamos essa segurança. Agora, a esperança, ela não traz confusão. Por quê? Porque quando Elias estava para ser arrebatado, Eliseu pediu porção dobrada. Hoje não é mais dobrada do Espírito. Glória a Deus! Hoje não devemos pedir porção dobrada porque não existe mais. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que a nós foi. Então, é tanta, às vezes, oposição. Pessoas perguntam: você é batizado com o Espírito Santo? Não. Não existe. Existe aqueles que estão em dúvida. Porque no momento em que a pessoa é justificada pela fé, que ela recebe o selo da promessa. Está compreendendo? No momento exato. Agora entra aquela inversão de valores e as perguntas. Vai buscar o batismo com o Espírito Santo, você que é crente. Jesus não falou de buscar o batismo com o Espírito Santo, falou de buscar revestimento. Está compreendendo? Que é a maneira da pessoa ela conviver crescendo, está dentro do lar crescendo, sai do lar crescendo, vem para a igreja crescendo, estou falando na graça, e sai da igreja crescendo. Glória a Deus! É o ministério de progresso, ele é o ministério de crescimento, cada momento a mais. Agora a palavra diz que na justificação vem acompanhada com essas virtudes, para não trazer confusão. O amor de Deus está do quê? Derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que a nós foi. Sabe o fundamento do amor de Deus? Quem sabe? A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. A palavra em grego, ela é uma palavra que começa no fundamento, lá no princípio, e vem trazendo até os dias de hoje.
No grego, o amor de Deus, ele é o amor ágape. É um amor que não se explica. É o amor que leva a amar alguém mais do que ele merece. É o amor que isenta da lei. É o amor que perdoa e purifica. Sabe o que é perdoar e purificar? Quem sabe? Você está perdoado mais 30 dias de banco. Então não é amor. É doutrina humana. A pessoa se arrependeu, ela tem o amor integral. Ela é perdoada e purificada e tem acesso à sociedade. Porque a punição não é regulamento interno. Tem a punição, bem que não seja prolongada, mas para que... Em terceira instância, só existe nos praticantes da justiça de Deus, punição só existe em terceira instância. Nem na primeira, nem na segunda, não cabe lugar para punição. Por isso que os injustos não herdarão o reino dos céus, porque é injustiça você punir uma pessoa em primeira instância. O que é isso? A pessoa, vou fazer uma ilustração. Eu irei a um lugar, aí eu encontro o irmão. Aí para onde você vai, irmão? Ele diz assim, eu vou jogar na loja. Aí eu aconselho ele, não vai, é pecado, é porfia. Você é discípulo do Espírito, está indo para a carne. Aí ele aceita o conselho. Deve ser punido? Deve? Não, responda a todos os irmãos, porque a igreja é um corpo de autoridade. É verdade. A responsabilidade da terceira instância cai sobre quem? A igreja. Aí eu levo, aí eu aconselho o irmão, mas ele continua teimando. Aí eu levo mais um irmão que seja conselheiro profissional em Cristo. Aí o conselho de 2 irmãos para o que está em contramão é válido. Então, até aí ele não pega punição. Pega? Não. Por que não pega? Porque se o arrependimento, ele libera o ofensor, o transgressor, melhor dizer. Aí, se ele não resolver, eu levo a casa dos irmãos a quem? A igreja. Terceira instância. Irmãos, é tanto pecado que as pessoas praticam, porque assim como os adúlteros que não se arrependem, os roubadores, os feiticeiros vão para a condenação, diz a palavra, os injustos também vão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, até aquela listagem, aonde vão os sodomitas, os homossexuais, assim por diante, vão também o crente, vai também o crente injusto. Capítulo 22 e o 21 de Apocalipse tem uma lista certinha. Tem. Do 8 até o 15 tem uma lista certinha dos que vai ficar, porque Deus já colocou, né? Exatamente. Então às vezes a pessoa emociona a igreja. Jesus sempre pregava ensinando. Às vezes a pessoa diz assim, ai, olha aí, perto da minha casa tem um centro de macumba lá, mas às vezes a pessoa está praticando o mesmo pecado referente à injustiça. É igual. Vai para o mesmo lugar de condenação, porque o pecado capital, ele é um único pecado. É o pecado que está na pessoa e a pessoa está sempre sendo alimentada por aquele pecado capital. Agora, no sentido de punição, quando ele rejeita o conselho de 2 ou 3 testemunhas, leva a causa para quem? Igreja. Irmãos, a igreja é um corpo de autoridade. É verdade. A igreja ela é instituída por Cristo, o Senhor da Glória, remida com seu sangue e colocado na terra como dispenseiros da justiça de Deus. Se a pessoa ouvir a igreja, qual é a atitude? Perdoa. Responda, irmãos, que nós fazemos parte do exército de Cristo. Toda a igreja concorda que ele está perdoado, sem pegar suspensão.
e sem tecer comentário. Quem teme a Deus para resolver problemas, vive mais com os lábios fechados do que disponível em um certo momento. Aí, se ele não ouvir a igreja, toda a igreja concorda que ele será o quê? Suspenso até se arrepender. Compreenderam como funciona? Eu já vi casos de uma pessoa lá, não, você está perdoado, você se arrependeu. E a outra irmã chega e diz, não, dá 30 dias para ela. Você vê a desorientação espiritual, como desvenda a palavra de Deus. Outros diziam, não dá 60. Outros diziam, eu estava assim na presente. Outros diziam, não, perdoa, ele se arrependeu. Não, mas dá 30 dias para ele não fazer mais. Quer dizer, congela o futuro do perdão, congela a sinceridade de Deus. Perdão é perdão. Deus não brinca de perdoar, irmão. Glória a Deus. Deus não brinca de salvar, Deus não brinca de castigar quando merece. Tudo que ele faz é com pura verdade. Se ele diz está justificado e pronto, e acabou. É lindo a palavra, a convivência da doutrina cristã, assim por diante. Aí o João expressa lá no capítulo 1, verso 9, está escrito assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Ele é o Para te agir conosco, de que maneira? Nos perdoar e nos purificar de toda a impiedade, de toda a iniquidade. Quando a pessoa é perdoada e que ela é purificada, ela não pega suspensão. Porque o perdão é quitação de dívida, mas a purificação é acesso social. Você está compreendendo? Ele tem acesso social. Foi o que aconteceu com Cristo e Pedro. Pedro foi perdoado e purificado. Por que ele foi purificado? O Senhor disse, vá apacentar o meu. Exatamente. Agora, o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações. Como eu estava referindo no grego, porque a Bíblia foi escrita, existem 4 características do amor. É o amor eros, é o amor dedicado, o esposo com a esposa, é o amor eros. Esse amor eros, a esposa, ou seja, os pais que estavam depois de Deus em primeiro lugar, depois que casa, ligado à esposa, aí os pais que estavam em primeiro lugar, em segundo lugar, depois de Deus, passaram para terceiro. Primeiro Deus, segundo a esposa, depois os pais. Esse é o amor eros, o amor dedicado ao casal, na prática da vida, nas lutas e também nas alegrias. Esse é amor eros. E existe também o amor fileu. O amor fileu. Esse amor fileu que vem do grego, para você compreender que a palavra não está, ela está completamente certa. É aquele amor que Jesus expressou a Pedro. Pedro, amas de amor ardente de amigos para amigos. Amor de Deus para conosco, para resolver um problema. O amor fileu. Aí vem esse amor que é dedicado àquela aliança. Por exemplo, o nome da irmã é? Então, mas o sobrenome é de Jesus. Você é de Jesus ou não? É o sobrenome. Isso é o amor de Deus. Aí você pergunta assim, Jesus, como o senhor chama? Ele diz, sou Jesus e Thelma. Entra um na vida. Não, é verdade. Ele entra um na vida do outro. É Jesus, o sobrenome é Jesus. Espiritualmente falando.
E o sobrenome de Cristo é Pedro. Eu sou Jesus de Maria. Jesus de João, o nome do Senhor é Pedro. Então ele é Jesus de... E o Senhor é Jesus de... Pedro de Jesus. Um entrelaça na vida do outro. E os dois se tornam amigo íntimo. Por isso Jesus diz: vós não chameis só amigo, porque servos, mas vós sereis meus amigos. É o amor de Deus. O amor de Deus em nossos corações. E por fim tem o amor astôrico. Ele é altruísta, é aquele amor que se confraterniza em festas. Festa normal, festa aniversário, ou de casamentos, assim por diante. Eventos que esse o amor, ele não tem tanta conexão quanto os outros 3 tipos de amor possuem. É amor entre família, é um jantar tradicional, é o amor que demonstra esse amor altruísta. Mas o amor que ele está dominando a tudo é o amor ágape. É aquele amor de João 3,16. Deus amou de tal maneira. Não dá para se explicar. Não tem explicação. E é debaixo desse amor que nós estamos. É debaixo desse amor que é o Senhor da glória nos deu a vitória. É debaixo desse amor que é o sangue de Cristo está vinculado em nós. Porque é o único que afasta o diabo da pessoa, é o sangue de Cristo. E é esse amor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para os que nele crê não morram. Os irmãos podem avaliar que hoje a nossa tentação ela não é mais diabólica, ela é mais humana. Porque o amor de Deus, quando você aceita Cristo, o diabo que estava na vida, ele sai da vida e fica mais longe. Quem sabe que é assim? Agora eu não sei qual é que os irmãos encontram a razão de dizer assim: sai da minha vida, diabo, sai da minha vida, Satanás. Só que ao tempo determinado da fraqueza, se a casa tiver varrido, né? Capítulo 11, versículo 28 de Mateus também, né? Se a casa tiver varrido, quer dizer que não se encheu do Espírito Santo, aquele demônio fica no lugar deserto. Aí ele volta, para ver como é que está a casa. Se a casa tiver desvanecida, ele volta, pega mais 7 com ele e entra para lá. Mas aí já é estratégia para a segunda maldição. Mas é bíblico também. É bíblico, só que se a pessoa ela é vítima da segunda maldição, lá no texto que não está citando, Jesus disse: o estado deste homem é pior do que o primeiro. O segundo estado é pior do que o do primeiro. Porque tem pecado que a pessoa comete e para que ela volte à salvação, só se Jesus morrer de novo, ressuscitar e depois fundar o seu ministério. É reincidência de maldição. É pecado de obstinação, trazido pela inclinação da consciência. Por isso que a pessoa esteve comentando, o rebatismo é um deles. Leva a pessoa a rebatizar. Agora, onde está a posição de que rebatiza? Se ela rebatizou ignorantemente, claro que Deus perdoa. Mas se eu começo a criar um esquema de dúvida e para se rebatizar, quando a pessoa batiza, ela testemunha que Jesus foi morto uma vez e ressuscitado uma vez. Mas quando ela batiza 2 vezes, no entanto, seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está mostrando que a primeira morte de Jesus não valeu nada e não vai existir outra. Por isso que Hebreus 6 diz que é impossível voltar à reconciliação. O versículo 8 diz que a terra que produz espinhos e abrolhos, e agora está debaixo de maldição e o fim é ser queimado. É esse pecado que Jesus está falando. O demônio varrage a casa varrida. Nós já vamos terminando, mas tão gostoso a palavra, né?
ela cresce. Glória a Deus. E agora, nesse encerramento, que é agora nesse horário mesmo, nós vemos 4 motivos nós temos para servir ao Senhor da glória com um preparo pleno, porque quando se trata de doutrina, Jesus está falando de doutrina abundante. A doutrina, ela é abundante. O que é doutrina? Santificação do povo e espírito. Uma obediência para São Deus. Ensino, na verdade, é verdade, não libertará. São João 8, versículo 32. A gente fala muito pouco em aba espírito, só que a salvação, a santificação, ela não começa pelo corpo. No sentido bíblico, ela começa pelo espírito, de dentro. Nós usamos muito essa palavra, né? O corpo, o espírito, mas a Bíblia, essa lá no senso. Mas o espírito é santificado, o corpo é santificado. Mas primeiro é o intelecto. O espírito é santificado, senão o corpo não é santificado. O espírito é a parte intelectual. Ele intelectua, ele testifica com o nosso espírito e somos filhos de Deus. A alma é a parte sentimental. Vocês têm sentimento que está salvo. O corpo é a parte servindo. Vai a um lugar, outro funciona, servindo a Deus, mas está direcionado pelo espírito, a alma para fora. Que Deus continua abençoando a palavra. É igual para a nossa saúde, que Deus continua abençoando. Quem trouxe a sua fé, está presente a Deus. Apresenta da boca, com alegria, com graça em cada coração. Louvado é o nome do Senhor da glória. E o que não tocou é interessante. Eu já me precisou dizer, irmãos, que não existe pecado nenhum nem pecadão, todo pecado é igual, mas é uma verdadeira mentira. Não. Tem coisa que é mais pior. Vê como o pregador mente, e é mentira mesmo. Não tem pecadinho nem pecadão, não. Tem o pecado congênito, o pecado involuntário e o pecado por omissão. É o omisso a pecado. Senhor Deus, receba a oferta de cada um que o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor conhece todos os filhos. Em nome de Jesus, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças ao Senhor.